Meus irmãos, graça e paz. Vamos então à sequência da pregação de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 15. Do versos 9 ao 24. Primeiro de Reis, 15, 9 a 24. Nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor, no primeiro livro dos Reis, capítulo 15, 9 ao 24. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, depois da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao posto ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi, todos os seus dias, totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou toda a prata e ouro restantes no tesouro da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães de seu exército contra as cidades de Israel e feriu a Ijon, a Dan, a Abel Bet-Maaca e todo o distrito de Quinerete, como toda a terra de Naftali. Ouvindo isto, Baasa deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judéia que todos, sem exceção, trouxesse as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. Com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto aos mais atos de Asa e a todo o seu poder e a tudo quanto fez e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo de sua velhice, padeceu dos pés. Descansou Asa com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, irmãos. Que Deus nos dê graça na compreensão da sua santa palavra, sobretudo para aplicarmos em nossas vidas. Meus irmãos, nós iremos deixar um padrão moral para os nossos descendentes. A pergunta é: que padrão deixaremos? Que padrão moral? Uma boa conduta, um bom exemplo? Estimularemos nossos filhos, nossos netos a seguir o Senhor? Ou simplesmente vamos nos envolver com os projetos seculares e deixando de lado o projeto redentivo de Deus, a salvação, a pregação da palavra, a ministração da sua santa palavra, né? Ajudando o evangelismo. Um dos autores que eu estudei a pregação, o comentarista, é o Philip Graham, e ele diz uma coisa interessante logo no início, falando acerca da vida de Asa, porque ele destoa
dos seus antecedentes, por exemplo, do seu pai, Abias, e do seu avô, Roboão. Todos foram péssimos reis, moralmente e espiritualmente falando. Mas ele, então, surge como rei que faz a primeira reforma espiritual em Israel, trazendo, melhor, em Judá, trazendo Judá a religião verdadeira, de volta ao cumprimento da lei e dos mandamentos, que está lá no livro de Crônicas. A mesma passagem. A vida dele também é contada no segundo livro do livro das Crônicas. Então, veja que, mesmo depois de dois descendentes ruins, Asa se torna um descendente de Davi bom. E ele passa a ser um modelo como de Davi, de certa forma. Ele seguiu o modelo bom de Davi. Isso é interessante, porque a graça de Deus alcançou a família para poder restaurar essa família. Se Deus não tivesse levantado a depender do que deixaram como herança seu avô, Roboão, e seu pai, Abias, ele teria seguido o mesmo padrão imoral. Né? Pelo contrário, Deus o levantou para fazer a primeira reforma na religião de Judá, como assim nós entendemos a partir do livro dos reis. E outra coisa, o que disse o Philip Garr é o seguinte: a partir dessa perspectiva de surgir um novo rei com disposição de servir a Deus, de ser um reformador, o futuro é repleto de possibilidades espirituais. Ou seja, a gente sabe que Deus já determinou o futuro, porque ele decreta todas as coisas, por isso que ele sabe a história. Mas para nós, Deus espera que nós, cada um de nós, que a gente se comprometa com o desejo de reformar nossa vida espiritual, da nossa família, quem sabe da nossa igreja, e até, quem sabe, do nosso país. Deus é soberano para, a partir de alguém, de um grupo, trazer grandes e importantes reformas. Então, se o nosso futuro está completamente aberto para possibilidades espirituais melhores, é bom que a gente pense sobre isso, sobre que herança vamos deixar espiritualmente para os nossos descendentes. Bom, o contexto eu já comentei um pouco aqui. Asa é filho de Abias, e Abias foi um péssimo rei, tanto que foi um reinado curtíssimo. Ele, inclusive, instituiu os prostitutos cultuais, não apenas as prostitutas cultuais, mas prostitutos cultuais. Você deve entender muito bem o que isso significa. O sexo sendo usado para a religião, tanto homem quanto mulheres para a religião. Então, eles estavam absorvendo completamente a religião cananeia dentro do judaísmo, que não deveria acontecer. E o que faz Asa? Asa, então, vai destituir todas essas coisas. De início, a gente já viu essa leitura. Ou seja, ele passa a ser o primeiro reformador, o primeiro a ter o padrão como de Davi, o primeiro a ter um reinado longevo, porque o seu avô e o seu pai, por causa dos pecados deles, tiveram um reinado curto. E ele vai ter um reinado tão longevo que vai passar do seu avô e do seu antecedente Davi e do seu antecedente Salomão. Os dois que eu citei aqui, Davi e Salomão, tiveram 40 anos. Mas veja quantos anos reinou Asa. No versículo 1, ele reinou 41 anos reinou em Jerusalém. Ou seja, ele até passou a marca dos reis que mais reinaram. Saul, Davi e Salomão, todos os três, 40 anos. Só que Asa reinou 41 anos. Isso, claro, foi graça de Deus, mas tem a ver com obedecer a palavra de Deus. Porque este é o enfoque central do livro das Crônicas, ou melhor, do livro dos Reis. Não é para falar sobre política, embora a política esteja presente aqui. A gente está vendo, inclusive, Asa agindo politicamente, quando contratou Ben-Hadad, rei da Síria, para ir contra o inimigo dele, que seria Baasa. Mas o enfoque não é a política, embora trate sobre política o livro dos reis. Mas o enfoque é quantos reis políticos obedeceriam ou não a palavra de Deus e quanto isso comprometeria a sua vida, a sua família, o seu reinado, em obedecer ou não a palavra de Deus. Daí porque Deus vai levantar profetas para dizer para que os reis voltem a obedecer a palavra de Deus. Ou para levantar os profetas para anunciar o juízo de Deus sobre aqueles que não guardaram, não obedeceram a palavra de Deus.
de forma tal que Davi passa a ser o padrão de um homem segundo o coração de Deus. O livro de Reis vai o tempo todo apresentar essa comparação, esse padrão de Davi como bom rei, e Asa é o primeiro dos reis a ser como Davi. E Jeroboão foi aquele que separou as 10 tribos de Israel, vai ser o padrão maligno de todos aqueles que resolvem ser contra Deus e sua palavra, né? Tal como fez Jeroboão, vai ser o padrão maligno. Então, tendo dito isso, irmãos, eu quero meditar sobre o que diz aí o versículo 14. Dá uma olhada no versículo 14, que para mim serve como título. Os altos, porém, não foram tirados. O coração de Asa foi, todos os seus dias, totalmente do Senhor. Que frase maravilhosa, né? Eu vou usar como tema, um coração totalmente do Senhor. Será que nós temos assim um coração totalmente do Senhor? Bom, vamos lá. Primeiro, do versículo 1 ao 15, uma parte, ou melhor, não é do 1 ao 15, é do 9 ao 15. Um coração totalmente do Senhor deve favorecer a reforma espiritual. Veja, foi isso que Asa fez. Primeiro, na sua família mesmo. Tanto em Israel quanto na sua família. Veja aí o versículo 9, já começa dizendo quando ele começou a reinar. Como tem dois reinos, o reino norte, que é o reino de Israel, o reino sul de Judá, sempre vai haver essa comparação aqui no livro dos reis. Tá, o rei está reinando no tempo tal do outro rei. Então Asa começou a reinar no 20º ano de Jeroboão. Então, o início do seu reinado comparativamente com o reinado de Jeroboão. No verso 40, verso 10, temos o tempo do seu reinado, 41 anos. E a sua mãe, que é Maaca, que na verdade talvez aqui seja a avó. Os comentaristas têm dúvidas, porque há uma possibilidade de ter tido um incesto, Abias ter tido um incesto com sua mãe e gerado um filho que seria Asa. Há essa possibilidade, o que seria drástico, né? Mas veja, religiões que de Deus era substituída, tirada, e religiões erradas que exaltavam sexo, qualquer coisa desse tipo poderia acontecer. O incesto poderia acontecer, já que as pessoas estavam valorizando o culto, a sexualidade como culto. Então, ter filhos através do incesto não era improvável, tá? Mas deixemos essa questão para os comentaristas, já que nós não temos assim uma definição. Mas tratemos a Maaca como avó, ou a mãe dele, que seja. Então veja, no verso 11, vem a qualificação do reino dele. Veja que ele fez, no verso 11, Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Curiosamente, Davi não é seu pai, é o descendente dele, é lá antes do seu bisavô, talvez seja o tetravô, não sei se é assim que se chama, mas porque a comparação de Davi, porque Davi se torna o padrão, e Asa fez o que era reto. Por muitos anos ele se dedica completamente ao Senhor. E aí no verso 12 nós temos aí uma ação dessa retidão dele. Por favor, dê uma olhada no verso 12. Ele tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Olha que coisa fantástica. Se não é a graça de Deus. Os pais legaram para os filhos padrão ruim. E Deus, de repente, a gente não tem a causa. Se alguém orientou a Asa, se alguém foi um instrutor de Asa, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que Natã foi instrutor espiritual de Salomão. Foi Natã que praticamente criou Salomão. Isso ajudou certamente a Salomão ter aquela piedade que nós conhecemos. Mas nós não temos nenhuma informação da criação de Asa. De repente, ele surge como um reformador no meio de uma família completamente desmoralizada, espiritualmente em declínio. É a graça de Deus. Se Deus não levantasse gente para restaurar, eu vou evitar aqui detalhes, né? Porque exemplo é perigoso, está gravando inclusive, mas eu vou só citar genericamente. Eu conheci uma região em que os presbiterianos eram netos e bisnetos de crentes, dos primeiros presbiterianos, já os netos e bisnetos. Pense numa geração que tinha uma má fama na cidade, na região. Uma má fama. Porque os netos e os bisnetos não seguiam a piedade dos avós e dos pais.
de maneira tal que, quando eu cheguei lá para poder ajudar essa região a evangelizar, ser presbiteriano era uma coisa estranha no meio dos evangélicos, por causa da má fama. Mas Deus foi tão gracioso que levantou um avivamento nessa região e eu fui testemunha disso. Presenciei e vi o que aconteceu. Pessoas denunciando seu pecado, dizendo o que faziam. Me lembro de um acampamento com 250 pessoas, que até hoje nunca vi um acampamento igual. As pessoas não se interessavam por atividades sociais. Tinha gente orando, jejuando até 24 horas por dia. Eu fiquei encantado com aquilo. Fiquei simplesmente encantado com o que Deus fez no acampamento, onde as pessoas denunciavam seus próprios pecados, denunciando, dizendo que estavam arrependidos e queriam mudar de comportamento, o que de fato aconteceu. Foi a graça de Deus, né, trazendo avivamento para poder restaurar aquele presbiterianismo tão já corroído pela má conduta dos descendentes daqueles que seriam os fundadores do presbiterianismo na região. Louvado seja Deus por isso, que vez por outra desperta. É bom que a gente não precise de despertamento, que a gente já crie nossos filhos no temor do Senhor. Procure que eles andem no temor do Senhor, faça todos os esforços para que esse alvo de que nossos descendentes sejam piedosos seja, por Deus, respondido. Se nós de fato pedirmos a Deus e consagrar nossa família ao Senhor, de maneira que eles possam dar continuidade à obra evangelística, a obra de implantação do reino de Deus aqui, será uma bênção. É provável que Deus vai certamente confirmar o interesse da família que busca a Ele para isso, né? Agora veja o verso 13, aí uma coisa importante que mostra que Asa, ele age na reforma espiritual no aspecto familiar, ele destitui, veja, ou ele depôs, melhor, a dignidade de rainha-mãe, que é Maaca, sua mãe, porquanto ela havia feito um poste-ídolo, uma imagem abominável. Sabe de quem é essa imagem? É de Azerá. Está lá no 2 Crônicas, eu não vou ler aqui para a gente não se delongar, mas essa Azerá é a deusa cananeia do sexo, era a mulher de Baal. Então imagine você que se uma mulher dessa, sua mãe, tinha feito uma imagem, essa deusa do sexo para os cananeus. A ideia era de fertilidade, tá? A ideia era de que o sexo representava a própria fertilidade da terra, tá? Então eles, de certa forma, dramatizavam essa fertilidade com prostitutos e prostitutas cultuais, o que era uma coisa horrenda. Então imagine que a sua mãe estava nessa linha e ele, sem receio de fazer uma reforma espiritual, tira a sua mãe da dignidade de rainha, mãe, porque certamente iria influenciar demais pessoas. Se ela pecou, ela foi destituída ou deposta desse cargo. O que mostra que o comprometimento de Asa com Deus era verdadeiro, a ponto de enfrentar sua mãe, a ponto de enfrentar toda aquela resistência que pudesse ter para fazer as mudanças necessárias. E ele destruiu, inclusive, o ídolo que essa rainha-mãe, Maaca, fez. Aqui eu recorro a Philip Graham, que ele diz o seguinte: devemos seguir o exemplo de Asa em colocar nossos compromissos com Deus à frente das relações pessoais. Famílias e amigos não podem obstruir nosso compromisso com Cristo. Vem uma pergunta: família e amigos têm obstruído o seu compromisso com Cristo? Se tiver, significa que você não está seguindo um padrão moral muito bom, né? Se os nossos compromissos com Cristo é impedido por amigos e família, tem alguma coisa errada, né? A gente não está lá tão bom quanto deveria, ou buscar tanto a Deus quanto deveria, ou se posicionar a favor de Cristo tanto quanto deveria. Lembre-se, irmãos, que a nossa confissão de Cristo deve ser contínua. Aquele que de mim se envergonhar das minhas palavras, eu também, ele vai se envergonhar, ele não vai confessar a gente. Quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos, de Deus e dos anjos, Jesus diz. Então é preciso que a gente pense muito seriamente sobre reforma espiritual em nossa vida e nossa família. E aí no verso 14, nós temos mais uma informação
é que o seu coração era totalmente do Senhor. Isso mostra, irmãos, e aqui eu enfatizo a religião da consciência. Veja, muita gente pode ter uma religião de aparência, né? Até pode promover certas reformas, mas isso tem que vir de dentro do coração, da consciência. Nós devemos desejar servir a Deus com o melhor, consagrar a Deus. E certamente, se isso é interno no nosso coração, vai se externar com atitudes como de Asa, tirando quem idolatra, cortando talvez até relações com a mãe, nesse sentido, não ficando de mal, mas tirando de posição para não influenciar negativamente o seu reino. Enfim, fazendo atitudes coerentes, porque, de fato, o seu coração era totalmente do Senhor. E, por último, o verso 15, dê uma olhada aí. Veja que ele faz mais uma coisa, e isso tem a ver com a vida financeira, de consagração, né? Não a vida financeira dele enriquecendo, mas ele usar todas as suas finanças para a consagração ao Senhor, o que demonstra uma verdadeira reforma espiritual. Veja, verso 15, por favor, acompanhe comigo. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Então, o que fez Asa? Não só restaurou a religião, destruindo a falsa religião, mas como ele favoreceu a boa religião, a religião de Deus, restaurando inclusive os objetos, os tesouros da casa do Senhor. Ele doou, inclusive, prata e ouro da sua parte, o que mostra que a sua reforma era bastante verdadeira, né? Nós costumamos dizer, os comentaristas costumam dizer, que quando uma reforma verdadeira acontece na vida de alguém, os seus bolsos estão dispostos a contribuir com o reino de Deus, né? É um dos sintomas, né? Acabamos de ler Malaquias, o livro de Malaquias, gente que rouba o Senhor porque não paga aquilo que é já de compromisso com Deus. É um pagamento. O dízimo é pagamento, que é um tributo a Deus. Já você se compromete como servo, sendo crente, a ser fiel nos dízimos. E quando você não dizima, isso mostra que a sua espiritualidade já foi atingida de maneira a declinar a sua fé, de maneira a cair espiritualmente. E aqui, novamente, eu cito o Philip, ele diz o seguinte: dar dinheiro pode não ser a forma mais importante para servir a Deus, mas o seu significado espiritual não deve ser subestimado. Ou seja, quando as pessoas dão dinheiro, significa alguma coisa do ponto de vista espiritual na vida dessas pessoas. Fazer sacrifícios financeiros, continua aqui o Philip, para apoiar a pregação do evangelho é uma das melhores maneiras de derrubar o ídolo do materialismo. De fato, quem está fazendo sacrifício financeiro para apoiar a pregação do evangelho está destituindo o ídolo do materialismo no seu coração. Afinal de contas, irmãos, quando a gente dizima, uma das coisas da aplicação, da aplicabilidade do dízimo é exatamente confrontar a avareza do nosso coração. O dizimista, ele está lutando contra a avareza que é bastante inerente ao coração do homem. O homem é, por natureza, idólatra, inclusive do materialismo, do dinheiro. Quando a gente dizima e oferta, a gente está lutando contra esse ídolo no nosso coração. Seguindo ainda, o Philip, ele diz: não damos para receber algo de Deus, mas porque ele já nos deu tudo. Dar dinheiro a Deus é um ato de adoração, de nossa adoração, uma forma de indicar que estamos nos dando inteiramente a Deus. Somos chamados a fazer sacrifícios cada vez mais dispendiosos para compartilhar a boa notícia da sua graça. Essa é a reforma de Asa. Ele queria que não a falsa religião fosse divulgada, mas a boa religião de Deus. Por isso que ele contribuiu com os tesouros da casa do Senhor, com objetos de utilidade para a religião do Senhor. Segundo e último lugar, irmãos, um coração totalmente do Senhor. Primeiro, já vimos que deve favorecer a reforma espiritual. Agora, é o lado negativo da vida de Asa, né? Deve ter cuidado com as relações políticas. Por que deve ter cuidado? Relações políticas, não entenda apenas tudo aquilo que diz entre políticos, né? Reis, governantes, vereadores. Não. Você trata de política em sua vida. Você trata de política constantemente na igreja, no seu trabalho, relação familiar. A política são nossas relações. Muitas vezes a gente pode fazer isso
não só no nível, no âmbito de política secular, né, social, administrativo, mas internamente em nossas casas, nossos trabalhos. Então, veja, é preciso ter cuidado para que a gente faça grandes reformas espirituais em nossa vida, em nossa família, mas tem que ter cuidado para que essas reformas continuem até o fim da vida, no âmbito das relações com os outros, que é a política. Então, o que aconteceu aqui com Asa? Veja aí que no verso 16, houve guerra entre Asa e Baasa de Israel. Sabe quando se deu essa guerra? Dos 41 anos do reinado de Asa, foi no 36º ano, ou seja, no finalzinho da sua vida, veio essa guerra. Parecia um teste. Bom, ele foi fiel até aqui. O texto que nós lemos de Reis não relata, mas Asa teve uma guerra, ele sofreu uma guerra no 10º ano do seu reinado, ou seja, bem no início do seu reinado, com um etíope chamado Azerá, que veio, e esse etíope liderava o Egito, ele veio com muitos povos e enfrentou Asa. Só que Asa estava, digamos assim, no período da sua reforma espiritual, bem no início. E o que ele faz? Ele busca Deus, de maneira que Deus desse a vitória, e ele, por ter buscado a Deus, Deus concede que ele tenha uma vitória contra os egípcios. E a vitória foi maravilhosa, grandiosa. Ou seja, no 10º ano. E ele continua, por isso, a fazer grandes reformas espirituais, tendo obtido a primeira vitória numa guerra contra o egípcio, que era um etíope, na verdade estava governando, ele continua fazendo grandes vitórias. E aí vai, no 36º ano, veio uma guerra de Baasa contra ele. Baasa resolve edificar Ramá, que era uma cidade que ficava mais ao norte de Israel, de Jerusalém, e ele impediria o tráfico de pessoas, a ida e a entrada para Jerusalém e a saída. Era uma cidade que tinha como finalidade sitiar Jerusalém, impedindo que pessoas saíssem e entrassem da cidade. O trânsito melhor, o trânsito de pessoas entrando e saindo da cidade. Então, o que aconteceu? Baasa, ou melhor, Asa, neste momento, ele que veio confiando no Senhor, já tinha obtido uma vitória grandiosa contra os egípcios. Nesse momento, eu já citei o motivo da guerra no verso 18, né? Mas nesse momento, o verso 17, perdão, no verso 18, o que ele faz? Ele pega agora todos os tesouros da casa do Senhor e também todos os seus tesouros e vai lá, manda mensageiros para contratar Ben-Hadad, rei da Síria, dizendo, olha, vem me acudir, porque Baasa me atacou. Quebre a aliança com ele e eu quero fazer aliança contigo. Você corta a aliança com ele, ataca ele, porque ele vai me deixar de atacar. Veja, que coisa. Infelizmente, a gente não gostaria de ouvir essas notícias ruins de um bom rei como Asa, né? A Bíblia sempre nos surpreende. Mas, na verdade, a história de Asa é a nossa história. A gente procura ser fiel a Deus, procura se consagrar, mas se olharmos sempre, a gente vai dar vacilos. E, às vezes, vacilos tão toscos como esse. Como é que alguém venceu um exército muito maior dos egípcios e agora uma mera ameaça de uma cidade está sendo construída, ele resolve usar todo o tesouro da casa do Senhor e o tesouro dele para contratar um rei para a fim de atacar Israel. Era um contrassenso absurdo, embora fosse no final do seu reinado, né? Só faltava 5 anos para o seu reinado terminar. E o que faz? Verso 19, ele pediu aliança com o rei da Síria para anular a aliança com o rei de Israel, que era Baasa. O verso 20, dê uma olhada, por favor. Ben-Hadad, então, atendeu ao rei, atacando as cidades de Israel. Tem várias cidades aí atacadas. A gente leu aí no verso 20, várias cidades, não precisamos repetir. Então, o que é que ele faz? Então, Baasa, no verso 21, deixa de edificar Ramá. Então, veja, se você perceber, parece que o texto está descrevendo como uma vitória de Asa. Puxa, uma astúcia. O cara é diplomata, conseguiu ir para um outro país, pedir ajuda para atacar quem estava atacando ele, e ele teve uma vitória. Por quê? Asa deixou
Baasa deixou. E aí no verso 22, dê uma olhada, ele pega e manda o seu povo, o seu próprio povo, ir buscar todo o material que estava sendo construído, Ramá, pedras e madeira, para que trouxesse para as cidades. E edificou com isso 2 cidades, a Geba de Benjamim e a Mispa. Então veja, só com o material que estava sendo construído, Ramá, por Baasa, e Baasa, quando fugiu, por causa do estratagema que ele usou da diplomacia com o rei, na verdade, pagando o rei da Síria, o que ele fez? Ele ficou com o material e construiu 2 cidades, fortificou 2 cidades dele. Veja, parece que é um sucesso isso. Mas aquela velha frase que eu usei lá em Gênesis 2, Gênesis 6, sucesso que leva ao fracasso. Né? Os homens, muitas vezes, são valentes diante dos homens, mas não são valentes diante de Deus. Né? Quando os homens se rebelaram contra Deus, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram mais bonitas, e tomaram, a possuíram, e eles se tornaram, com esse casamento, fortes, gigantes, Enaquins, é o texto usado lá, o termo. No entanto, o texto diz que Deus se revoltou contra isso, a maldade do homem, trazendo o primeiro juízo sobre a humanidade, que foi exatamente o dilúvio. Então, eles tiveram sucesso, o projeto de casar, fazer casamento, os filhos de Deus com os filhos dos homens, nasceram filhos fortes, com valentes, eram assim valentes perante o Senhor, mas é uma valentia que levava ao fracasso diante de Deus, que trouxe juízo, o primeiro grande juízo, que foi exatamente o dilúvio. É mais ou menos o que está acontecendo aqui com Asa. Ele teve um grande sucesso diplomático, estratégico, de contratar um rei oponente dele e de Israel, que foi a Síria. No entanto, isso se revelou um grande prejuízo para ele, para a sua família e para o próprio país. Por quê? E aqui eu vou recorrer novamente a Filipe, escute só, por favor. Asa usou a perspicácia política para encontrar uma solução diplomática para uma ameaça militar. Asa precisou saquear a prata, o ouro da casa de Deus, e usou esse tesouro roubado para pedir o rei da Síria para quebrar a aliança com Israel. Recorreu ao suborno, ao roubo, à fraude, tudo isso porque agiu com medo de seus inimigos em vez de confiar em Deus. Asa acabou financiando a conquista hostil da parte da terra da promessa, terra prometida. Veja, Israel foi incumbido, quando saiu do Egito, de tomar conta da terra prometida, de tomar posse, por meio da força mesmo. Deus iria com eles. Agora, com a divisão do reino, Israel estava dividido, 10 tribos para um lado, 2 para o outro. O rei de 2 tribos, que era Benjamim e Judá, contratou um rei inimigo para tomar posse da terra prometida. Veja, eram completamente contrários ao plano de Deus. Deus disse, vocês devem tomar posse da terra prometida. Ele estava contratando agora para que reis inimigos tomassem posse da terra prometida. É claro, é evidente que a Síria iria se voltar contra Israel, contra Judá também, como aconteceu futuramente. Quando a gente não confia em Deus, irmãos, quando a gente não confia em Deus, mas confia nas relações políticas, nos estratagemas, não, eu tenho ideia, eu já sei como conseguir. Antes de pensar qualquer coisa de como você conseguir um projeto pessoal nas relações com os outros, você já consultou a Deus? Senhor, me ajude a vencer tal situação. Estou sendo perseguido, estou sendo massacrado, talvez. E como vencer isso? Não pense nas suas artimanhas. Confie em Deus. E certamente, se confiarmos em Deus, será fruto de uma vida espiritual verdadeira, né? Que estamos vivendo. Talvez Asa, no final da sua vida, algo aconteceu para que ele deixasse de confiar no Senhor. E aí veio esse declínio, né? Ele achar que com essas posições ele iria vencer. Infelizmente, irmãos, essa vitória, na verdade, se transforma em uma grande derrota para Asa. Eu queria convidar você para abrir 2 Crônicas 16, 7 a 10. Por favor, abra aí. 2 Crônicas 16, 7 a 10.
Diz assim: naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimo carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. A mesma expressão usada lá em 1 Reis 14. Nisto procedeste loucamente, por isto, desde agora, haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Que triste, né, irmão? Eu não gostaria de saber essas notícias. Mas qual é o antídoto para isso? É que a gente mantenha o coração totalmente no Senhor em todo o tempo. Vigilância o tempo. Se conquistarmos alguma coisa, não baixe as guardas, não acha que está tudo... Não, o meu passado é suficiente agora para eu desfrutar de uma aposentadoria espiritual para todos sempre. Não, você tem que continuar buscando o Senhor. A sua aposentadoria espiritual só está nos céus. Aqui é o tempo todo militância. Entenda, militância é um lado certo, por favor. Não é? Nós somos da igreja militante, para depois fazer parte da igreja triunfante, que está nos céus. Então aqui é militância, é beligerância mesmo, é luta, é guerra, não podemos descuidar. Satanás não tem descanso, não tira férias. Então não tire férias da sua vida espiritual. Muita gente vai viajar aí, vai aproveitar o final de ano, uma boa viagem para ver família, isso é bom. Não tire férias do Senhor. Continue crente no Senhor onde você for. Demonstre que você é um crente, não abra mão da sua convicção espiritual. Continue reafirmando a sua fé em todo o tempo, inclusive na idade mais avançada. Já falamos aqui, irmãos, quando pregamos sobre o livro de Gênesis, nós temos dois finais, um positivo e um negativo, na vida de dois patriarcas. O negativo é Isaac, começou bem e termina mal. A vida de Isaac é um patriarca. Você sabe da história, não vou repetir. O positivo é Jacó. Ele começa mal, enganador, mentindo, mas termina muito bem. Tanto é que Gênesis 49 é um salmo profético de Jacó profetizando tudo que iria acontecer com seus filhos. E ele termina este salmo anunciando cada um dos seus filhos, a bênção que caberia a cada um dos seus filhos, e ele morre depois disso. Veja que maneira gloriosa de morrer. E que herança fantástica deixar para os seus filhos. Como profeta, como homem de Deus, certamente isso iria ajudar seus descendentes a resistirem à dura prova dos 400 anos de escravidão que teriam que enfrentar no Egito. Então é sobre isso, sabe? E até o final com o coração totalmente do Senhor. É muito importante. Voltemos então a Reis, para a gente encerrar. O versículo 22 nos diz aí, o 23 diz assim que o registro... O 23... Não, o 24, né? Não, 23. Veja, quanto aos mais atos de Asa e todo o seu poder, e tudo quanto fez, as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história do rei de Judá? Está em Crônicas, capítulo 14, 16, 15 e 16. Porém, no seu tempo, sua velhice padeceu dos pés. Sabe quando ele foi ter essa doença dos pés? Ao 39º ano do seu reinado. Ele padeceu dos pés. E, curiosamente, não vou pedir para você voltar lá para Crônicas, mas eu vou ler aqui o que aconteceu. Mais um sinal de declínio na vida de Asa. O que é que nos diz lá em 2 Crônicas 16, 12? No 39º ano do seu reinado, Asa caiu doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos.
Mais uma vez, né? Quer dizer, está errado confiar nos médicos? Não, está errado só confiar nos médicos. Você tem que buscar o Senhor para que os médicos funcionem, para que o remédio funcione. Né? O próprio Isaías, Deus, quando Ezequias pediu para ser curado, Deus mandou Isaías usar uma pasta de figo sobre a úlcera de Ezequiel. Né? De Ezequias, perdão, o rei. E foi curado. Deus não é contra o remédio. O próprio Paulo mandou que Timóteo tomasse um pouco de vinho com água por causa das constantes enfermidades do estômago. Então, não tem nada contra aquilo. A questão é não confiar em Deus, é confiar em tudo que é relação com os homens, política, médico, mas não confiar em Deus. Então, infelizmente, ele termina de um modo não muito bom, como começou o rei Asa. Né? E aqui, meus irmãos, isso não tira dele que ele era um crente, né? Pelo contrário, você veja que a Bíblia diz que o seu coração foi totalmente do Senhor. Graças a Deus que era um salvo, era um crente, e ele morreu. Em seu lugar sucede um outro rei muito bom, que é Josafá. O rei Josafá vai assumir seu filho. Não é? Então, louvado seja Deus, que Deus nos ajude a manter esse padrão, irmãos, desde o início, né? E que seja um bom padrão. Pensemos, irmãos, se o nosso futuro está ainda para nós, cheio de possibilidades espirituais, que possibilidade espiritual você vai deixar para os seus filhos? Talvez, por exemplo, você pode deixar uma boa herança, uma boa estabilidade financeira, uma boa estabilidade cultural para os seus filhos, dando uma boa educação. Tudo isso é muito bom. Mas estamos deixando para os nossos filhos um padrão moral de temor a Deus, que é isso que vai livrar deste mundo mal e que é isso que vai nos levar a encontrar na eternidade todos os entes queridos, estarmos juntos na eternidade com o Senhor. Às vezes a gente faz grandes empreendimentos para este mundo, grandes empresas para este mundo. Mas nenhuma dessas empresas, empreendimento, perspassa esta vida. Só tem uma empresa, um empreendimento que perspassa essa vida, que é a igreja. E se nossa família não estiver na igreja, sinceramente, vai ser muito triste para nós. Né? Devemos pedir a Deus, Senhor, salva meus filhos, salva meus netos, que eles sejam crentes comprometidos, para que na eternidade estejamos juntos com o Senhor, no novo céu e nova terra. Porque ainda que sua família seja bem-sucedida aqui, e eu duvido que ela seja bem-sucedida diante do Senhor, porque ainda que seja bem-sucedida materialmente e culturalmente, inteligência, não será moralmente. Será uma tragédia moral e espiritual para muita gente. A gente vê relatos, lê livros sobre a Segunda Guerra Mundial e se impressiona com o desenvolvimento cultural da Alemanha, por exemplo. Mas olha o que foi aquele projeto, espiritualmente falando e moralmente falando. Um desastre para a humanidade. Quando a gente lê relatos, fica surpreso. Diz, meu Deus, o que a gente está fazendo aqui não é novo. A Alemanha já tinha pensado nisso. Os cientistas da Alemanha já tinham pensado nisso. Mas era um projeto extremamente maligno, moralmente condenável, espiritualmente condenável. Mas gente altamente capaz e inteligente. Não é isso que a gente quer deixar para a humanidade. Espero que não seja isso que você deseja para os seus herdeiros. Então, qual a recomendação que nós podemos deixar? 3 aplicações básicas. Primeiro, irmãos, procuremos fazer com que o nosso coração seja totalmente do Senhor. Isso é uma coisa muito íntima e muito pessoal. Por isso que é a religião da consciência. Busque verdadeiramente o Senhor. Todos os dias, sem cessar. Não é domingo a domingo, não, porque você não come de domingo em domingo para passar uma semana sem comer. Seu corpo físico não aguenta. E você acha que o seu espírito vai aguentar se você comer apenas uma vez? Não, todos os dias tem que se alimentar do Senhor. Ouvir boas pregações, boas músicas. Ler a palavra do Senhor. Ler credos, confissões, bons livros. Se alimente espiritualmente. Tenha um coração dedicado ao Senhor todos os dias. Segunda coisa, façamos orações de consagração à nossa família. Culto familiar, irmãos. Não só a devoção pessoal, mas a devoção familiar. Eu tenho certeza que você dá a melhor comida para o seu filho, melhor amparo, melhor abrigo de um lar, melhor alimentação, melhor roupa, melhor estudo. Dê a melhor alimento espiritual para o seu filho a partir de um padrão seu, padrão da família. Faça o culto familiar. Procure incentivar os filhos, procure conversar, procure ver como é que está o estado espiritual de cada um. Orando, buscando a Deus, cantando louvores juntos a Deus. É outra maneira importante de deixarmos
uma boa herança, um bom futuro para a nossa família. E, por último, tomemos cuidado para não confiar no homem nem no seu braço mortal. Você pode ter sucesso com boa reforma espiritual, mas tenha cuidado. Continue se firmando em Deus. Às vezes não. Normalmente, uma boa reforma espiritual vai levar a sua família a alcançar muitas vitórias. Mas precisa que essa vitória seja levada até o final. Não descanse. Não cruze os braços. Não baixe a guarda, jamais. Neste mundo é luta, luta e luta. O tempo todo. Vigiar e orar. O tempo todo. O tempo todo. Para que, de fato, a gente jamais confie no homem no braço mortal. Já fiz isso, já conquistei isso, já realizei isso. Você não vai viver do passado. O crédito não fica para trás. Porque tem crédito para trás, agora não. Você pode, de repente, declinar toda a sua vida. Uma vida bonita de passado pode declinar completamente se a gente não manter o padrão diante do Senhor. Oremos, irmãos, que Deus nos ajude. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado por saber que pessoas como Asa, pela tua graça, foram elevados a uma posição espiritual de reformador da igreja do Senhor e pôde reformar sua família espiritualmente também. Como é bom, Senhor, participar desse projeto, como é bom ver isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui também advertências para nós, para que a nossa reforma espiritual, nossa dedicação, nosso coração totalmente do Senhor tem que ir até o final, até a morte, para que a gente não veja declínio em nossa vida e nossa família, Senhor. Por favor, ajude-nos a buscar a vida espiritual em todo o tempo, Senhor. Não deixa demover a nossa fé em nenhum momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos então.